obrigada pela presença. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Silvânia Condrade e hoje teremos mais uma atividade da região SP8, dessa vez pelo Zoom da SP1, que cedeu muito carinhosamente a plataforma para a gente estar utilizando. A palestra que a gente vai ter essa noite tem o título Alma e Espírito, Essência, Complexidade e Individualidade. Muito especial, com a nossa querida soror convidada, Águida Maria de Moura, que logo mais teremos a honra de apresentá-la a todos vocês. Primeiramente, em nome da região SP8, agradecemos imensamente a região SP1 por ter cedido o Zoom para que essa palestra pudesse ser realizada na data de hoje. Sendo assim, agradeço imensamente ao Frater Nélio, grande conselheiro da região SP1, soror Odete, mestre provincial, e soror Luciane, mestre da Epitada São Paulo, por terem nos auxiliado tanto nessa noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, peço que se inscreva, ative o sininho e assim você vai receber todas as notificações das palestras e meditações que serão realizadas aqui. Para título de informação, a região SP8 é composta por 8 organismos afiliados. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a Ordem Rosacruz-Amorque. A Ordem Rosacruz-Amorque é uma organização místico-filosófica dividida por jurisdições idiomáticas, sendo uma organização cultural, educacional e apolítica, que busca promover o autoaperfeiçoamento do ser humano por meio do despertar de seus poderes interiores, a fim de que tenham uma vida mais plena e integral. A Amorque integra em seu quadro pessoas de todas as etnias, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita harmonia de pensamento. Caso desejem maiores informações, acessem o site da Amorque, www.amorque.org.br. A interação com o nosso chat será realizada pelo Frater Camilo Marques. Ao longo dessa palestra, peço para que vocês coloquem seus questionamentos aqui no chat do Zoom, que estes serão respondidos ao final da palestra pela nossa querida palestrante. Agora, sem maiores delongas, vamos chamar o nosso anfitrião da noite, o monitor regional da loja Santo André, Frater César. Boa noite a todos. Boa noite, soror Silvânia. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, em nome da grande conselheira da região SP8, estou aqui cumprindo um papel dificílimo, que é representá-la, né, com todo o carinho que ela nos transmite, e saiba que todos nós estamos vibrando para a sua pronta recuperação, no menor espaço de tempo possível, porque é uma pessoa que, sem a mão dela na nossa região, as coisas seriam bastante diferentes, principalmente no momento como o qual nós estamos vivendo desde março do ano passado. Então, o meu agradecimento pessoal os meus agradecimentos pessoais à soror Maria Zélia, por toda essa força, por toda essa inspiração. E, em nome dela, agradeço, primeiramente, o nosso Frater Nélio, grande conselheiro da região SP1, por ter nos cedido, né, em conjunto aí com a soror Maria Odete, por ter nos cedido, né, a plataforma do Zoom essa noite, e a soror Luciane, mestre da Epitada São Paulo. Então, em nome da grande conselheira da SP8, os nossos agradecimentos. Soror Águida. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente por todo o carinho, a generosidade de aceitar o nosso convite, de estar conosco na região SP8.
E eu vou tentar aqui fazer o que a Sora Orzélia sempre faz nas nossas palestras. Sora Oráguida, como foi a sua chegada, né? Contar para as pessoas como foi o seu chamado, como encontrou os portais da ordem em sua vida, né? E Como vai foi isso? demorar, hein? Vai demorar. Bom, quando eu tinha 10 anos, minha mãe, né, entrou para a ordem, se tornou estudante e tal, e depois aí ela deixou a ordem, mas era uma coisa muito gostosa, porque enquanto ela às quintas-feiras ia fazer o seu sanctum, né, eu e meu irmão, a gente ficava com meu pai e era uma festa, né? Então, assim, uma bagunça, eu tinha que fazer silêncio, só que não, né? Então, assim, a ordem desde então ficou uma coisa de que era muito gostosa, que era muito alegre. Então, depois, muito mais tarde, já 30 anos depois, aí que eu realmente cheguei à ordem. E cheguei à ordem pela região SP8, porque na época eu morava em São Bernardo, e tinha meu consultório era ali no Pasteiro, a 3 quarteirões da loja São Bernardo, mas nessa época eu tinha uns horários muito complexos, muito complicados. Acabei não indo para... fiquei somente com o estudo de Sanctum, né? E depois, quando eu retornei aqui para Osasco, que a minha família mora em Osasco e tal, aí eu comecei a frequentar a loja Osasco. Então, a ordem sempre trouxe essa coisa do acolhimento, dessa coisa de estarmos juntos, da fraternidade, né, do estudo. Na verdade, o meu esposo, que tinha entrado para a ordem, que tinha falado para minha mãe, e aí depois que a gente nem nunca imaginava que a gente ia estar juntos. E, no entanto, assim, a gente acabou constituindo essa família Rosa Cruz, né? Então, que é muito gostoso da gente poder compartilhar e partilhar daquilo que a gente aprende. Afinal de contas, o Rosa Cruz é uma interrogação, e a gente vive se perguntando, e quando a gente se pergunta e senta para fazer um resuminho das nossas perguntas, acaba saindo essas palestras, né, que a gente espero estar à altura, né, e aí eu o saúdo, né, saudando também a todos os dignitários, né, através da sua pessoa, todos os dignitários presentes, essa coisa gostosa de estar entre amigos, e que a paz profunda possa estar em todos os nossos corações. Que assim seja. Sora Oráguida, mais uma vez agradeço aí a generosidade. Passo a palavra à Sora Silvânia, que vai efetivamente fazer agora a sua oficial apresentação. Um excelente trabalho, e até daqui a pouco retornaremos para fazer as perguntas. Bom, vamos lá, antes de iniciar essa palestra, que acredito que estejamos todos bastante ansiosos. A Sora Oráguida, ela possui formação técnica e tecnóloga em prótese dentária, graduada em odontologia e especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Metodista de Ensino Superior, UMESP, mestre, doutora e pós-doutora em prótese bucomaxilofacial pela Universidade de São Paulo, a USP. Há 10 anos é estudante Rosa Cruz e martinista. Serviu em diversas funções como membro de comissões e equipes ritualísticas e iniciáticas e também administrativa, tanto da AMORC como da TOM, tais como monitora regional emérita da UGG, mestre emérita da loja Rosa Cruz Santos, sentinela... Ai, desculpa, Sora. Mestre emérita da loja Rosa Cruz Osasco e sentinela emérita da HMSP 2, entre outras diversas funções.
Sororagda, me desculpe o equívoco, passo a palavra para você, que tenha uma ótima palestra e a todos que aproveitem bastante a palestra aqui realizada. Vai ver que é um presságio, quem sabe um dia eu volto para a SP8, não é? Vai, quem sabe, quem sabe. Então, vou aqui compartilhar minha tela. Só um minutinho, deixa só voltar na posição aqui. Deixa eu tirar a carinha aqui. Pronto. Bom, então, como a Soror Silvana me apresentamos, isso nasce mesmo de uma dúvida que às vezes a gente tem, né, dos nossos questionamentos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alma e espírito, essência, complexidade e individualidade. Eu sempre gosto de deixar esse lembrete, né, de que as imagens e opiniões aqui expressas não são necessariamente a opinião oficial da Amorque ou da Tom, mas fruto dos estudos e do meu entendimento, das minhas reflexões, ok? E aí, assim, como um bom Rosa Cruz, a gente vai tendo lá os nossos questionamentos, né? E aí a gente passa a ir atrás das respostas, né? E uma delas é, como assim? Alma e espírito não são a mesma coisa? Né? Que às vezes, dependendo da formação que a gente tenha, formação religiosa, a gente vai usar os dois termos da mesma forma, não existe diferença. E também essa confusão vem lá atrás, de quando a Bíblia foi escrita, porque ela, em muitas passagens, os dois termos são usados como sinônimos, e que, na verdade, não são em sua origem, né? São conceitos diferentes para expressar essa parte metafísica da nossa alma, do nosso ser, né? Então, os Rosacruzes, eles fazem, né, uma distinção bem clara sobre alma e espírito, né? A alma é uma energia cósmica e independe da matéria. O espírito é uma energia que constitui todas as coisas, né? Então, daí a natureza, e talvez aumentando essa confusão entre o termo alma e espírito, porque ambos são de natureza energética, né? De energia. E aí a gente vai ter essa imensidão, né? Que a gente chama do Pai Criador, de éter, né, que vem... e esse éter, essa inteligência divina, que é talvez a porção mais próxima que a gente consegue apreender do que é realmente esse nosso Criador primordial, ele vai insuflar ou vai emanar duas qualidades, duas formas, né, que é alma e nous. Duas formas ou duas energias, né, que é nous, e que vai ter a polaridade negativa, né, e alma, que tem a polaridade energética positiva. A nossa alma, quando ela é individual, quando ela está individualizada, ela é chamada de alma humana. Mas, ora, os animais, eles também têm uma alma, só que
os animais, eles não possuem essa alma de forma individual. É uma alma que é um conceito grupal em que a gente percebe bem o exemplo disso na questão dos instintos. Então, quando determinados animais, eles retornam, por exemplo, para o mesmo local para se acasalar e para ter seus filhotes que seus pais fizeram, e eles, muitas vezes, muitas espécies, eles nem conheceram os pais, mas eles têm isso no instinto. Então, o que os conduz para chegar àquele lugar normalmente é essa inspiração da alma grupo presente neles. Então, não é esse termo, é o que eu melhor encontro para explicar o que é essa alma animal, que é diferente da nossa alma humana, né? E o nous, ela vai ter a capacidade de espírito e a força vital como parte dela. Predominantemente, nous, ela tem uma energia negativa, mas que ela distribui ao espírito, e a força vital é a parte positiva de nous, ok? E aí, quando a gente, né, recebe aquela primeira inspiração, aquele primeiro ar, é quando nós nos tornamos uma alma vivente, né? Então, a alma humana, ela é uma alma vivente. E nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo psíquico. E esse corpo psíquico, ele se interpõe entre o corpo físico e o corpo espiritual. E aqui começa a nossa primeira confusão de termos, porque a definição de corpo psíquico é alma, né? A alma, ela está entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? Então, assim, é só uma questão de termos. É importante que a gente entenda esse conceito, né, do que é esse corpo espiritual, do que é esse espírito, essa energia que acompanha tanto todas as coisas animadas ou inanimadas, né? E a nossa alma, essa nossa alma humana, ela está intimamente ligada à força vital. Então, hoje é muito fácil a gente perceber, né, nas culturas de célula-tronco, você consegue fazer um organismo e conseguiria, e daqui a muito pouco tempo, conseguiríamos fazer um indivíduo. Mas e a alma? Isso nos remete lá àquele conto, né, do Frankenstein, né? Qual foi a parte mais difícil? Não foi conseguir montar o corpo, mas a alma, né, daquele ser. Então, assim, esta capacidade nós não temos, né? Porque isso vem lá do éter, daquela inteligência divina que, através do espírito, vai nos dar vida, e a força vital, juntamente com a alma, vai nos dar esse movimento. E aí, o Walt Disney, ele é muito feliz, né? Lógico, esse desenho Soul é da Pixar, que foi comprada pela Disney. O Walt Disney, há muitos anos, ele já fez a transição, mas os seus grandes trabalhos, os desenhos, os filmes, a cada 20 anos, eles devem ser refilmados com uma roupagem e uma tecnologia atual, mantendo o princípio. E aí, quando a gente vê um desenho que ele vai falar, né, para jovens de todas as idades, da essência, do que é esse plano intermediário,
né? Onde é que estas coisas, como é que de uma forma bem-humorada a gente transita por esse teclado cósmico, né? Que talvez, ou certamente o pessoal da Pixar não sabia exatamente o que era esse teclado atrás do nosso personagem, mas certamente nosso grande Walt Disney sabia do que se tratava, né? Esse Soul é um desenho novo, eu só vi um trailer, eu não consegui ver por inteiro, mas me parece bastante que vem muito de encontro a esses nossos questionamentos, né? E a alma, essa alma vivente é como essa árvore que ela brilha. É assim que a gente é, né? Os olhos são as janelas da alma. Então, é essa alma que brilha, que pulsa, né? Todos os animais têm, nós temos. Então, é essa energia que nos conecta, que nos une, que está ligada à alma universal, que é uma só. E na tradicional ordem martinista, né, a gente também vai ter essa conceituação de alma, de espírito, né, só que é um pouquinho diferente. A tradicional ordem martinista, ela vai trazer para a gente mais ou menos como os gregos pensavam. Ela vai definir espírito e alma como os gregos pensavam, né? E aí eu trago Paulo de Tarso. E ele, apesar de ter sido cristão, condenado como cristão pelos romanos, como o pai dele era judeu, mas era grego, solicitou a cidadania romana, obteve a cidadania romana, ele passou para Paulo. Paulo não foi como Pedro crucificado, mas decapitado. E por ser um cidadão romano, de alguma forma ele foi preservado. E aí eu não vou me lembrar agora exatamente qual é a universidade, quais foram os cientistas forenses, que eu creio que sejam romanos, que a partir do crânio de Paulo fizeram essa reconstituição, né? Então, esta é a face provável de Paulo, né? E vamos ver o que ele fala sobre o assunto que a gente está falando aqui. Ou o que ele falava, né? Conforme eu disse aos Filipenses, todos morrem em Adão, isto é, todos são formados do barro, do humus terrestre. Por isso são matéria transitória, mas todos serão vivificados em Cristo. Todos os nascidos de Adão se assemelham quanto à natureza, origem e lugar de proveniência. Por essa razão, o cosmos é a pátria dos filhos de Adão, enquanto o céu é a pátria de todos em Cristo. Conforme eu disse aos Coríntios, o Adão terrestre, moldado do barro, é feito da alma vivente, do sopro de Deus sobre o barro. Mas o Adão celeste, o último Adão, é feito do Espírito vivificante, que promove a vida no cosmos. Então vejam que já é um conceito um pouquinho diferente, né? E a gnose do Paulo, ele faz essa distinção entre o que Paulo chamava de pneuma, que era o espírito do homem, né, e de sua psique, que era a alma. E entre o homem espiritual e essa parte mental, intelectual, né, então, assim, existia essa distinção. E os detalhes revelam que essa dualidade tem um substrato gnóstico, ou seja, a gnose estava presente
aqui nesse substrato, nessa diferença, nessa parte metafísica, né? Nessa parte que é além do visível, além do sentir, além do pensar, né? E aí nós temos, a partir dessa visão grega, né, a gente tem uma tricotomia antropológica, né, entre alma, corpo e espírito. E aí é desta forma que a gente dentro da tradicional ordem martinista, a gente entende. Então, a gente entende que tem o espírito, que ele recebe diretamente dessa energia do éter, né, ou da inteligência divina, o seu influxo. E ele está muito acima destas vibrações do corpo físico e da alma, né? E aí a gente vai ter estas três partes, né? Que para a grafia grega a gente tem o pneuma, psique e soma. Para a grafia latina a gente tem spiritus, para o latim, anima e corpus. O corpo e a alma, eles estão muito mais próximos do que esse espírito que está muito mais distante. Se para a gente existe uma distância grande entre o corpo e a alma, em termos de densidade, que um é perfeitamente visível e o outro, se a gente pensar, a gente sente, a gente descreve pelo que sente, mas não exatamente, a gente não consegue ver, não tem instrumentos para medir, né? Então, é uma distância muito grande. Mas dentro dos nossos estudos martinistas, é mais perto a distância entre o corpo físico e a alma do que a alma para o espírito. É uma distância ainda muito grande. E a gente entende por quê? Porque são de frequências, de vibrações diferentes, né? Então, assim, enquanto que o espírito está na frequência de pensamento, a alma na vontade e o corpo na ação, né? Onde o espírito vai estar na imensidade supraceleste, na imensidade supraceleste, a vontade na imensidade celeste e o corpo está na Terra, né? Nesse nosso mundo criado e manifesto. E não dá para a gente falar um pouquinho dessa tradição martinista sem nos lembrarmos dos conceitos do grande estudioso, do nosso grande iniciador, Papus, né? Onde ele tinha uma maneira particular, uma alegoria de dizer que, né, o cocheiro, ele é o espírito, a carruagem, né, o nosso corpo físico, e a nossa alma, o cavalo. Então, era assim que ele alegoricamente nos explicava a diferença entre espírito, alma e corpo físico, nesse homem que é trino, né, nessa porção trina do homem, onde o cocheiro é a mente, né, o cavalo ele é guiado por esta mente para que o corpo possa chegar aonde precisa chegar, né? E aí nós também temos vários filósofos, vários pensadores, né, que vão falar para a gente desse homem que é uma tripartite,
Brahmachiti, né, que ele é em 3 partes. Então, vamos ver. Você sabia que o ser humano é um cocheiro sentado numa carruagem puxada por 2 cavalos? Não entendeu? O ser humano é um cocheiro sentado numa carruagem puxada por 2 cavalos. O cavalo da esquerda é um cavalo cego, arredio, o cavalo da direita é um cavalo dócil e obediente. Um cocheiro, a mente sentada na carruagem do corpo puxada por 2 cavalos. E que o ser humano é preciso que a mente governe o corpo, que a mente controle as paixões, que a mente canalize o afeto. O ser humano é isso, é mente, afeto e impulsividade. A mente canaliza o afeto e controla a impulsividade. Gostou? Alegoria do cocheiro de Platão. Papo de filósofo, cara. Curta. E também não dá para a gente pensar também, quando a gente vem trazendo esses conceitos, né, a gente tem que pensar um pouquinho em como a Cabala ela vai falar dessas almas, né? E aí nós temos esse nosso corpo físico, eu vou de Malkuth, né, a Keter, ou seja, do mais denso para o menos denso. Então, nós temos o corpo físico, depois o duplo etérico, a personalidade, o tríplice espírito, já lá quase em Da'at, né? E depois a manifestação, né? E dentro desses aspectos de densidade, de energia, né? A gente vai ter as almas, né? As 3 almas, né? Nefesh, Ruah, Neshama, né? Neshama ainda tem Hayah, né? Temos dentro alguns atributos, né? Então, o resumo e o conjunto de tudo o que a gente vê nesse mundo visível, aqui em Malkuth, né? Temos o mundo físico, né? Onde é essa personalidade, quando as coisas começam a se densificar, o mundo moral, né? Das nossas virtudes, dos nossos vícios, o mundo intelectual e os nossos atributos metafísicos. Dentro desta divisão, né, nós temos que Nefesh é essa alma instintiva, né? Ruah é esse sopro divino, que a manifestação vai acontecer, e por isso e muito se fala que a alma é esse sopro, né? Quando a gente, dentro da Rosa Cruz, crê na aspiração, então tem também essa similaridade, quando você aspira e você se torna alma vivente, então tem esse sopro divino sendo insuflado em nossas narinas, né? E a Neshama, essa ideação cósmica que já está bem lá nos planos após Da'at, né? Nesses planos totalmente sutis que a gente tem dentro desse aspecto da criação, né? Dentro desta forma de visualizar através da árvore da vida, né? E a união dessa porção imediatamente menos densa, né? Da união de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, é esse ego conhecedor, né? E é aqui que a gente vai remeter lá, conhece-te a ti mesmo. É sobre esses aspectos que a gente precisa conhecer. Não é bem o corpo físico, porque são esses aspectos que vão determinar mais ou menos como a gente responde a todas as situações da nossa vida. Então, aí a gente tem os níveis de alma relacionados mais ou menos
de alguma natureza, né? Alguma natureza. Então, Nefesh, essa força vital, ela está em Malkut, ela é a realeza, o reinado, porque também a gente não dá para a gente entrar nesse mérito, senão ficaria muito longa essa nossa palestra, né? E, na verdade, a intenção é só dizer um pouquinho de onde para onde a gente pode caminhar, quais são esses aspectos que a gente pode observar, né? Ruá, o espírito, né? O aspecto consciente e está ali em Resed e Yesod, né? Nós temos Neshama, essa alma, né? Já chegando ali em Biná, né? Hayá ou Shayá, mas eu acredito que seja a pronúncia mais correta, né? CH no começo da frase, ela tem som de R, né? Então, por isso Hayá. Então, ele já é um nível mais inconsciente, estamos ali em Hokmah, né? E a revelação, quando a gente encontra a vontade, né? Em Keter, né? E Yeshidá, né, é a raiz essencial e transcende a alma, o vaso para Keter. Então, acima de Keter, a gente vai ter lá os véus, né, os 3 véus, e abaixo de Keter começa a manifestação. Então, é esse vaso que Keter vai derrubar a sua essência para que ele transcenda e tenha, e aí sim, você em Keter tem toda essa revelação e pode se deleitar. E quando a gente faz esse caminho inverso, né, a gente para, na verdade, ali em Biná, que é Saturno, até que a gente espere que todos os demais seres cheguem nesse momento para que juntos possamos ascender a essa imensidão supraceleste, né, e assim, é energia. A gente sabe que tudo é energia, né? E essa força vital é que nos mantém a coesão, todas essas energias que nos mantêm, né? Agregados. Então, por isso é tudo muito complexo, né? E a gente tem também que essa maneira de chamar, de explicar, na verdade, são arquétipos, né? E Neshama, Hayá, Yeshidá, Ruá e Nefesh, eles são centros de influência nas profundezas desse nosso inconsciente, né? Então, se a gente pensar de energia, essa energia ela é muito, muito, muito profunda ou muito elevada, muito distante, né? E na psicologia, o Jung, ele vai falar da ânima e do ânimos e desses aspectos inconscientes da nossa persona, do nosso ser, né? E o inconsciente do homem encontra expressão como uma personalidade interior feminina, que é o ânima, então masculino e feminino, então agora dá para a gente ver melhor, né? Então, essa personalidade interna, né, do homem, personalidade feminina no homem, que é 25% feminino, 75% masculino, e o ânimos, a personalidade interna masculina da mulher, né? Ou seja, 25% nós somos meninos e os outros 75% meninas, né? Então, todos esses aspectos, eles estão ligados a essa nossa alma, tamanha a complexidade de que somos feitos. E no final de tudo isso, a gente é energia. Energia que vem do éter, que vem do cosmos, que vem desse Adão, que, na verdade, quando a gente
pensa, né, nas posteridades de Adão, nesse corpo glorioso de Adão, que corpo é esse que perde? Quem são essas posteridades? Essas posteridades, na verdade, somos nós que estamos buscando esse caminho de retorno. E aí, como bons Rosacruzes, né, a gente sempre quer olhar para fora dos véus, né? E aí a gente vai ter essa questão da alma, ela é muito, acho que, assim, dá um curso, se a gente for abordar tudo de forma complexa e completa, a gente não conseguiria falar em 40 minutos. Eu só selecionei aqui, né, a escola egípcia, que é a nossa origem, né, que é através das escolas de mistérios. Quando uma escola de mistério passava o seu mistério ou dividia com outra escola o seu mistério, ela estava, na verdade, transmitindo para outra essa tradição, né? E a escola egípcia, ela, na verdade, ela dividia, ela nos dividia como seres em 9 partes, né? Eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas Kat era o corpo físico, Ka, o corpo psíquico, Ba, a alma, e esse pássaro representado ali é a representação de Ba, né? E ele traz ali nas mãos Anki, né? Que é a chave, ou seja, os desejos e as intenções do falecido, ou enquanto você vivia, né, nesse mundo manifesto, quais eram os seus desejos mais íntimos? O que é que te movia, né? E esses desejos e essas intenções, elas moravam no corpo espiritual, em Sahu, né? E Sequem era a força vital que animava Sahu. E dentro de Sahu mora Abi, o coração. Então, daí muitas vezes as pessoas, como é uma tradição muito antiga, acharem que a alma está mora no coração, que o centro da alma, que a alma, ela mora no coração, né? Porque é no coração que é o centro dos pensamentos. São os nossos sentimentos que nos movem o pensamento, né? E esse coração, na verdade, assim, sem entrar aqui nas nossas lendas, né? Quando a gente faz a confissão a Maat, né? Existe vários momentos na nossa jornada que a gente vai fazer essa confissão a Maat, né? Em que o nosso coração é pesado. E se o nosso coração pesar mais que a pena de Maat, então o Deus em forma de jacaré, ele vai nos tomar a vida plenamente, né? E senão a gente vai viver o nosso verdadeiro nome, que é Ren. Então, por isso que é importante, a gente sabe que uma de nossas as faraós, né, ela teve seu túmulo e seu nome apagado das paredes, né? E isso era muito importante, porque se você estava gravando ali no seu túmulo para a sua posteridade, para que o seu espírito visse quem você era, então o seu nome deveria estar nas paredes, o seu nome dizia para a sua alma quem você era. E uma parte muito interessante dessa cultura egípcia é o switch, que é a sombra, né? Então, esse lado obscuro que a gente não conhece, que era parte também desse corpo. E aí a gente vai ver depois na escola grega,
né, muito, muito, com muito significado para a gente, o Conhece-te a Ti Mesmo. Então, a gente tem também outras escolas, né, como o hinduísmo, o budismo, então, os celtas, né, todas essas filosofias, eles vão ter ali uma certa, um homem, né, um corpo, além da trindade, né, que isso é muito comum em todas essas culturas, a gente também tem esse homem numa tricotomia ali, ele é em 3 partes também, né? E a teosofia, na verdade, ela vai ter o corpo espírito, a alma em 7 partes, mais ou menos como a egípcia, né? E o corpo físico, né? Então, e a gente sabe que ali, quando você pensa na teosofia, você está vendo ali o Charles Lancelin, que fez muitas experiências. Você tem ali uma Annie Besant, que ela foi secretária, né? A Annie Besant foi secretária do Harvey Spencer Lewis, e depois sumiu, mas não porque ela sumiu, mas porque ela foi se dedicar à teosofia, e passou então a usar o seu nome místico, que agora eu vou ficar devendo para vocês, que eu esqueci nesse momento. Você vai ver, por exemplo, dentro do espiritismo também, essa divisão em 3 partes do homem, de corpo, espírito e perispírito, né? E esse perispírito às vezes tem mais de uma divisão, mas por quê? Porque, na verdade, esse pessoal, eles eram amiguinhos ali amigo do Papus também, né, do Gerald Encaucé, ali todos frequentavam as mesmas rodas, né, de conversas, todos tinham ali algumas não semelhanças, mas interesses, né, nessa porção metafísica do homem, né? Então, essas escolas, é importante a gente entender qual que é o princípio, de que energia se está falando, porque não importa tanto o termo, né? Mas saber de que elemento se está referindo, porque senão a gente fica mesmo meio maluco. Pessoalmente, eu gosto dessa forma da tradição martinista, né, onde o espírito está acima disso e recebe essa parte essa energia direto do éter, e que a alma estaria mais próximo do corpo, por essa questão de que quem eu sou, para onde eu vou, os sentimentos, essa vontade, né, e essa ação e estão todos muito interligados, mas ao mesmo tempo eles estão em vibrações diferentes, né? Então, e aí, onde está o espírito das coisas? O importante é a gente entender que o espírito está em tudo, né? O espírito é a energia que move e que agrega e que está em tudo. É o Espírito de Deus que está em tudo, que se move, em tudo que não se move, está naquilo que não vemos e naquilo que vemos, naquilo que sentimos, naquilo que somos e no que não somos. E aí, quando o espírito do peregrino atinge a alma do cavaleiro, a gente encontra nossa essência. A gente sempre caminha para essa essência, mesmo que a gente não saiba.
mesmo que a gente desconheça. Mas aqueles que conhecem, que já conseguiram olhar para fora da caverna, já conseguiram levantar o véu, estes podem ajudar os outros. Mas acho que o maior exercício é esperar que o outro queira ser ajudado. Então, por hora, se conseguirmos fazer com que o nosso peregrino interior encontre o nosso cavaleiro, para que juntos possam promover esta essência, já estará de bom tamanho. Já teremos chegado. Se a gente lembra ali da figura da árvore da vida, a gente já chegou em Saturno. Então, alma, espírito, essência, complexidade, individualidade, tudo faz parte do nosso ser. Tudo é o nosso ser, tudo é o Criador. O tempo e o espaço só existem na nossa consciência. Então eu os convido, por alguns instantes, a prestar atenção nesse slide, ouvir a música e deixar o seu coração falar. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, Tu te manifestas em nós, que a Tua essência traga o que necessitamos para sair da floresta dos erros, atravessar as noites escuras e encontrar a aurora de um novo dia. Que assim seja. Fratres e sorores, assim eu termino a minha apresentação. Soror Águida, quase uma convocação.
Que a sagrada luz que nos foi confiada esteja segura, não? Que assim seja. É brilhante, brilhante. E assim, de uma tranquilidade, de uma paz, que todo aquele nosso nervosismo inicial, do início do evento, nada restou. Aproveito até para fazer uma correção de uma falha que eu cometi logo no comecinho. Eu fiz um agradecimento à Soror Odete, mas eu errei o nome dela. Soror Odete Cardoso, me perdoe. Fique em paz, o coração dela nem percebeu. Se você não tivesse falado, ela não tinha nem percebido. Soror Águida, foi incrível a serenidade, o tom de voz, assim, nos levou a um estado de relaxamento, de conexão impressionante. Nós não temos nenhuma pergunta ou comentário. Claro, comentários, gratidão, brilhante palestra, palestra excelente, mas não tivemos perguntas. Então, fráteres, sorores, amigos, caso ainda tenham perguntas, podem colocar. No começo da palestra, eu coloquei, porque eu sei que a gente tem sempre a questão dos direitos autorais, então eu coloquei ali já no começo da palestra, no nosso chat, as referências bibliográficas, né? E então aí eu utilizei também esse som que normalmente a gente utiliza na ordem, né? Nas convocações, então para que a gente pudesse também preservar assim de qualquer questionamento. Muito bem, perfeito. Vou então chamar já a Soror Silvânia para fazer o encerramento da palestra. Caso tenha alguma pergunta, pode colocar aí no chat que dá tempo da gente responder. Surgiu aqui. Então podemos dizer da Adriana Tigre Lacerda. Então podemos dizer que o espírito é o que encarna? Não. Não exatamente, sim e não. Ele está presente em todas as células, ele movimenta todas as células, mas quem encarna é a alma. E sem um não existe o outro, mas são de frequências diferentes. Uau! Assim, a gasolina, ela faz a combustão do motor, mas ela não é o carro. Ela não é possível a gente ver o carro, né? O ar-condicionado, ele funciona pelas baterias elétricas do nosso carro. Então, assim, se um simples carro é complexo, nosso ser é ainda mais. Então, ele é a energia que tudo move, e porque tudo existe, mas ele não encarna. Agora, se a gente for aí uma forma análoga, nós é que nos espiritualizamos. É que nós, nesse caminho de retorno, é que vamos espiritualizar. Não sei se eu compliquei mais. Não, muito pelo contrário, ficou bem claro, bem claro. Bom, Soror Silvânia. Soror Águida. Soror Águida, fica aqui meu agradecimento imensamente a palestra que foi feita, foi maravilhosa. Depois, por curiosidade, até dá uma olhadinha aqui nos comentários. Eu tenho certeza também que quando a gente subir a palestra para o YouTube, será tão agradável quanto os comentários, porque realmente é uma palestra que aquece, né? Gratidão. O César bem colocou o tom de voz, parece que é uma história que está sendo narrada aos pouquinhos e a construção vai sendo feita de forma muito gostosa, Sora. Fica aqui meu sincero agradecimento. Eu vou pedir depois, só para vocês, por gentileza, me encaminharem no link,
né? Porque eu não tô lá inscrita, eu devo me inscrever e ativar o sininho. Por favor, por favor. E aqui também fica o convite para o restante das pessoas que estão assistindo, mas pode deixar que a gente retransmite sim o link e aí faça o compartilhamento à vontade, tá bom? Soror, se quiser falar alguma palavra para encerramento, eu quero, por favor, a palavra é sim, sua. Agradecer. Eu tinha 2 temas que eu podia escolher, como eu comentei com o Frater César, e essa palestra eu escrevi para vocês, né? E aí, assim, quando eu disse para o Frater César, vou falar sobre isso, né? E aí, assim, acho que foi numa sexta-feira, né, que eu informei o que tema eu ia utilizar, e aí no sábado a minha mãe fez a transição, né? Então é a coisa do meio que nada é por acaso, mas que a gente está numa jornada importante de voltar e olhar para essa nossa essência, né? Não foi de Covid, né? Mas foi também bastante doído, bastante duro, porque ela tinha um tumor no estômago e ela era aí de Peruíbe, né? Então estava aí com um pezinho na SP8, essa minha amada SP8, viu? Então, assim, como o Frater Camilo disse, nós somos mesmo irmãos de jornada e tenho certeza que se eu contribuir com vocês, estar me preparando para conversar com vocês sobre esse assunto me deu um alento extra nesse momento que a gente sabe é um momento difícil, mas é um momento alegre da grande iniciação. Gratidão. Eu que agradeço e temos certeza que a Soror Zélia já vai estar aqui trazendo o seu sorriso, o seu carinho para nós. Por favor, transmita a ela também o meu agradecimento. Eu agradeço a todos a paciência de terem me ouvido, né, e da oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Muito obrigada, gratidão mesmo a todos, a toda essa equipe de suporte que esteve aí me auxiliando, né, nesse dia tão especial para todos nós. Sara, novamente, então, agradecemos imensamente. Estamos chegando ao final dessa nossa transmissão, desse nosso encontro virtual. Destacamos que todas as informações aqui prestadas refletem pensamentos e opiniões e reflexões dos organizadores, participantes e convidados, bem como a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa da palestrante, e não representa necessariamente a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Queremos lembrar também que todos os participantes deste evento virtual autorizaram previamente o uso de sua imagem e voz por meio de cessão de uso otorgado à antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, bem como a Suprema Grande Loja da Amorque. Espero sinceramente que todos tenham gostado dessa palestra. Agradeço a todos pela participação e aqui meu carinho especial para a SP1 por ter disponibilizado novamente a plataforma para que a gente pudesse fazer essa palestra. Mais uma vez agradeço a todos, tenham uma ótima semana, até nosso próximo encontro e paz profunda. Paz profunda a todos. Obrigada, pessoal.